Imagine abrir a caixa de remédios que você guarda em casa e descobrir que, em vez de estar protegendo a sua saúde, alguns desses comprimidos podem estar aumentando o risco de queda, de confusão mental ou até de uma internação desnecessária. Essa é a realidade silenciosa que muitos idosos enfrentam diariamente, sem perceber. O que parece ser uma solução para um problema imediato, como a insônia, a dor crônica ou a ansiedade, pode estar funcionando como uma peça de dominó que derruba todo o equilíbrio do organismo. Um comprimido que ajuda a dormir pode deixar o reflexo mais lento ao levantar de madrugada. Um analgésico usado por meses pode agredir o estômago, elevar a pressão ou interagir com outro tratamento. Assim, o mesmo remédio que acalma hoje pode se transformar em gatilho para acidentes amanhã. A força desse tema está em algo que a ciência já comprovou e que muitas vezes passa despercebido. A polifarmácia, que significa tomar vários medicamentos ao mesmo tempo, pode se transformar em uma verdadeira armadilha invisível. Cada comprimido, isoladamente, pode ser seguro e prescrito por um bom motivo, mas quando somados, os efeitos podem se acumular e criar riscos que ninguém planejou. É como se cada remédio fosse um passageiro dentro de um barco, e quando o peso total ultrapassa a capacidade, o barco começa a balançar. Esse balançar se traduz em tontura, quedas, confusão, fraqueza ou até falhas no coração. O mais perigoso é que esses sinais muitas vezes são atribuídos à idade, quando, na verdade, podem estar ligados diretamente aos frascos que se acumulam no armário. Esse primeiro alerta não é para gerar medo, mas sim consciência. A boa notícia é que a ciência já trouxe ferramentas claras para identificar quais remédios valem a pena manter e quais precisam ser avaliados de perto. Entre elas está a Lista Beers, um guia internacional de referência que mostra quais medicamentos devem ser usados com cautela em pessoas com mais de 60 anos. Essa lista foi atualizada recentemente, em 2023, e traz recomendações que podem salvar vidas. Por isso, a nossa conversa de hoje é uma faxina na caixa de remédios. Tirar o que não precisa, revisar o que está sobrando e manter apenas o que realmente protege. Essa simples atitude pode ser a diferença entre viver com autonomia e correr riscos desnecessários. O termo polifarmácia pode parecer técnico, mas descreve algo muito comum na vida de quem tem mais de 60 anos: o uso de muitos medicamentos ao mesmo tempo. Em geral, os especialistas consideram polifarmácia quando uma pessoa utiliza 5 ou mais remédios diariamente. No entanto, a quantidade por si só não conta toda a história. O verdadeiro risco aparece quando esses diferentes medicamentos interagem, sobrecarregam o organismo e começam a gerar efeitos colaterais que poderiam ser evitados. Essa situação não surge porque o idoso gosta de tomar remédio, mas porque ao longo da vida surgem doenças crônicas como hipertensão, diabetes, artrose, insônia ou depressão. E cada uma delas traz consigo uma receita nova. Assim, em pouco tempo, a caixa de remédios se enche de comprimidos para a manhã, para a noite, para dores ocasionais e para emergências, transformando a rotina em um quebra-cabeça complicado de administrar. A polifarmácia, no entanto, não é apenas um detalhe estatístico. Ela representa um dos fatores de risco mais relevantes para quedas, hospitalizações e perda de autonomia em idosos. Pesquisas em geriatria mostram que o uso de múltiplos medicamentos aumenta a probabilidade de efeitos adversos, que vão desde tonturas até falhas nos rins ou no fígado. Além disso, quanto mais complexa é a rotina de medicamentos, maior o risco de erros: tomar dose duplicada, esquecer horários, misturar comprimidos parecidos ou até confundir remédios diferentes. Esses enganos aparentemente pequenos podem desencadear consequências sérias. Por isso, entender a polifarmácia é abrir os olhos para um problema silencioso que muitas vezes é visto como normal, mas não deveria ser. Outro ponto importante é que muitos idosos usam não apenas medicamentos prescritos, mas também remédios de venda livre, vitaminas, suplementos e até chás medicinais. Tudo isso faz parte da conta da polifarmácia, porque cada substância ingerida
precisa ser metabolizada pelo organismo e pode interagir com os outros tratamentos. Um simples anti-inflamatório tomado para dor no joelho, quando combinado com um remédio para pressão, pode provocar sangramentos ou aumentar o risco de queda por tontura. A soma é invisível, mas o resultado é concreto. Por isso, o primeiro passo para proteger a saúde é reconhecer que polifarmácia não significa apenas muitos comprimidos, mas sim um alerta para que cada medicamento seja avaliado em conjunto e não isoladamente. O que poucas pessoas percebem é que cada comprimido que entra no corpo não age sozinho. Ele precisa ser processado pelo fígado, eliminado pelos rins e distribuído no sangue. E nesse caminho pode encontrar outros medicamentos que estão fazendo exatamente o mesmo percurso. É nesse encontro que surgem as chamadas interações medicamentosas. Em termos simples, é como se dois remédios conversassem entre si sem que ninguém tivesse convidado para esse diálogo. O resultado pode ser um efeito exagerado, como uma queda brusca de pressão, ou o efeito oposto, quando um medicamento anula a ação do outro. Muitas vezes, a pessoa não relaciona sintomas como tontura, sonolência excessiva ou falta de apetite a essa combinação silenciosa que está acontecendo dentro do organismo. Essas interações são ainda mais perigosas porque não aparecem de forma imediata, como uma alergia repentina. Elas se instalam devagar no dia a dia, até se confundirem com o envelhecimento natural. Um idoso pode começar a sentir falta de equilíbrio e acreditar que é apenas a idade avançada, quando na verdade o problema vem da combinação entre um ansiolítico e um antihipertensivo. Da mesma forma, dificuldades de memória ou raciocínio podem estar ligadas ao uso prolongado de medicamentos anticolinérgicos e não a um início de demência. Esse mascaramento faz com que o risco seja subestimado, atrasando a busca por soluções e mantendo a pessoa em perigo. Outro aspecto grave é que as interações não envolvem apenas remédios prescritos. Suplementos, vitaminas e até chás de uso comum podem interferir no funcionamento de um tratamento. O chá de erva de São João, por exemplo, é usado por algumas pessoas para aliviar sintomas de depressão leve, mas pode reduzir a eficácia de antidepressivos prescritos, alterando totalmente o efeito esperado. Da mesma forma, o uso contínuo de anti-inflamatórios para dor nas articulações pode aumentar a chance de sangramentos quando combinado com anticoagulantes. São armadilhas silenciosas que se acumulam com o tempo. É por isso que a revisão medicamentosa se torna uma ferramenta essencial. Olhar não apenas para cada comprimido isolado, mas para todo o conjunto que a pessoa consome, identificando onde está a sobreposição de riscos. A chamada Lista Beers, ou Beers Criteria, pode parecer um documento técnico restrito a médicos, mas na prática ela é um guia que salva vidas. Criada pela American Geriatric Society, essa lista reúne os medicamentos que devem ser evitados ou usados com cautela em pessoas com mais de 60 anos, porque apresentam mais riscos do que benefícios nessa faixa etária. Ela funciona como um farol, alertando profissionais de saúde sobre quais remédios podem provocar quedas, confusão mental, perda de memória, pressão baixa ou complicações graves quando utilizados por idosos. A versão mais recente, atualizada em 2023, é fruto de décadas de pesquisa, revisões científicas e análise de milhares de casos clínicos, sempre com o objetivo de orientar o cuidado seguro da população idosa. O diferencial da lista Beers é que ela não se limita a citar nomes de medicamentos, mas organiza categorias inteiras de fármacos que merecem atenção especial. Ela mostra, por exemplo, quais remédios para dormir aumentam o risco de fraturas, quais analgésicos podem agredir o estômago ou os rins e quais medicamentos para alergia comprometem a memória e a atenção. Para o idoso e seus familiares, conhecer a existência dessa lista é uma forma de ganhar voz na consulta médica. Não se trata de parar de tomar por conta própria, mas de levar perguntas inteligentes ao médico. Este remédio está na lista Beers. Existe uma alternativa mais segura para minha idade? Esse simples questionamento já abre espaço para uma revisão cuidadosa e fortalece a parceria entre paciente e profissional de saúde. É importante entender também
que a lista Beers não é uma proibição rígida, e sim uma orientação. Isso significa que, em alguns casos, mesmo medicamentos considerados arriscados podem ser utilizados, desde que haja uma boa justificativa clínica e acompanhamento próximo. O valor da lista está justamente em iluminar os pontos críticos, ajudando a pesar riscos e benefícios. Para o idoso, esse conhecimento se traduz em maior autonomia e segurança. Para o médico, é um recurso que organiza a tomada de decisão. E para a família, é uma ferramenta para participar ativamente do cuidado, identificando quando a caixa de remédios precisa de uma verdadeira faxina. Dentro da lista Beers, alguns grupos de medicamentos aparecem de forma recorrente porque são amplamente usados e, ao mesmo tempo, carregam riscos muito claros para pessoas com mais de 60 anos. O primeiro grupo são os benzodiazepínicos, conhecidos popularmente como remédios para dormir ou para controlar a ansiedade. Eles podem realmente trazer alívio no curto prazo, mas em idosos tendem a provocar sonolência durante o dia, lentidão nos reflexos e maior risco de quedas, além de favorecer dependência. Usados por semanas ou meses, esses remédios podem comprometer memória e atenção, confundindo sintomas com sinais de demência. A ciência mostra que, em pessoas mais velhas, o organismo demora mais para eliminar essas substâncias, acumulando efeitos indesejados. O segundo grupo são os camus-anticolinérgicos, que incluem desde alguns medicamentos para alergia até tratamentos para bexiga hiperativa e problemas gastrointestinais. Esses fármacos bloqueiam um neurotransmissor chamado acetilcolina, fundamental para a memória e o raciocínio. Em idosos, seu uso prolongado pode levar a confusão mental, dificuldade de concentração e até delírios em casos graves. Não à toa, muitos especialistas os apontam como um dos principais vilões silenciosos da polifarmácia. Além disso, eles ressecam a boca, aumentam o risco de prisão de ventre e podem agravar glaucoma, mostrando que seus efeitos colaterais atingem diversas áreas do corpo. O terceiro grupo que merece destaque são os anti-inflamatórios não esteroides, AINES, usados de forma crônica para dores articulares ou musculares. Apesar de serem facilmente encontrados em farmácias e parecerem inofensivos, esses medicamentos podem causar sangramentos no estômago, elevar a pressão arterial e prejudicar o funcionamento dos rins. Quando usados junto com outros remédios, como anticoagulantes ou diuréticos, os riscos aumentam significativamente. O problema é que muitos idosos fazem uso desses anti-inflamatórios por longos períodos sem supervisão médica, acreditando que estão apenas controlando a dor. Na prática, estão elevando as chances de complicações graves. Esses três grupos, benzodiazepínicos, anticolinérgicos e AINES crônicos, representam exemplos concretos de como medicamentos comuns podem se tornar armadilhas para quem já tem um corpo mais sensível. A boa notícia é que existem alternativas mais seguras em muitos casos, mas a troca precisa ser feita com acompanhamento médico. Reconhecer esses nomes e saber questionar sobre eles na consulta é um passo essencial para transformar a caixa de remédios em uma aliada, e não em uma ameaça. Os números revelam uma realidade preocupante. Estimativas apontam que mais de 30% das internações hospitalares de idosos estão relacionadas a efeitos adversos de medicamentos, muitos deles totalmente evitáveis. Isso significa que milhares de quedas, fraturas e confusões mentais poderiam ser prevenidas com uma simples revisão medicamentosa. Um levantamento recente, publicado em revistas internacionais de geriatria, mostrou que idosos que utilizam 5 ou mais medicamentos têm o dobro de risco de sofrer eventos adversos, em comparação com aqueles que usam menos. Esses dados não são frios. Eles se traduzem em histórias de pessoas reais que viram sua independência ser colocada em risco por comprimidos aparentemente inofensivos. Imagine o caso de uma senhora de 72 anos que tomava ansiolíticos para dormir, anti-inflamatórios para dor no joelho e medicamentos para pressão alta. Após algumas semanas, começou a sentir tontura frequente e sofreu uma queda dentro de casa,
resultando em uma fratura de quadril. No hospital, os médicos perceberam que a combinação dos remédios estava causando queda de pressão e sonolência excessiva. O acidente não foi fruto apenas do envelhecimento ou do acaso, foi consequência direta da polifarmácia. Esse tipo de situação é muito mais comum do que parece e, infelizmente, compromete não apenas a saúde, mas também a autonomia, já que muitas vezes a pessoa precisa de apoio constante depois de uma fratura grave. Outro exemplo marcante vem de um idoso de 68 anos, que usava medicamentos para bexiga hiperativa, junto com antidepressivos e antihipertensivos. Ele começou a apresentar episódios de confusão mental e perda de memória, sendo inicialmente avaliado como um possível início de demência. Apenas após uma revisão cuidadosa, foi identificado que o uso combinado de remédios com efeito anticolinérgico estava prejudicando seu raciocínio. Com o ajuste da medicação, os sintomas desapareceram, mostrando como a confusão poderia ter sido evitada. Casos como esse revelam a importância de diferenciar o que é efeito do envelhecimento do que é efeito adverso de um tratamento mal ajustado. Essas histórias se repetem em hospitais do mundo todo, e é por isso que organizações como a American Geriatrics Society e a Organização Mundial da Saúde insistem na necessidade de revisar periodicamente os medicamentos de idosos. A ciência mostra que, quando a lista de remédios é simplificada e ajustada, a qualidade de vida melhora, o risco de quedas cai e a chance de internações diminui. É um investimento em saúde que não depende apenas de novas tecnologias ou de remédios caros, mas de um olhar atento para o que já está dentro da gaveta da cabeceira. Um dos passos mais importantes para reduzir riscos da polifarmácia é a chamada revisão medicamentosa guiada, uma prática simples, mas de enorme impacto. Trata-se de reunir todos os remédios que a pessoa usa, prescritos, de venda livre, vitaminas, suplementos e até chás medicinais, e levar tudo para uma consulta médica. Muitos idosos acreditam que só precisam mostrar ao médico os medicamentos que ele mesmo receitou. Mas essa é uma das maiores armadilhas. Na prática, cada especialista costuma olhar apenas para a sua área. O cardiologista foca no coração, o reumatologista nas articulações, o psiquiatra no sono e na ansiedade. Quem sofre é o paciente, que fica no meio dessa sobreposição de prescrições. Por isso, a revisão guiada cria uma visão completa do que realmente está sendo consumido, permitindo identificar duplicidades, interações perigosas e remédios desnecessários. Essa revisão é chamada de guiada, porque segue perguntas-chave que ajudam o médico e o paciente a refletirem juntos. Este remédio ainda é necessário? Ele continua sendo eficaz? Existe uma alternativa mais segura para a idade? A dose está adequada ou pode ser reduzida? Em muitos casos, a resposta revela que determinados medicamentos foram iniciados por uma necessidade específica, mas nunca foram interrompidos. É comum encontrar remédios que deveriam ter sido usados apenas por semanas, mas que permanecem por anos, acumulando efeitos colaterais. Com a revisão, esses excessos podem ser retirados com segurança, trazendo alívio imediato e diminuindo a quantidade de comprimidos diários. A revisão medicamentosa não deve ser vista como um confronto com o médico, mas como uma parceria em prol da saúde. O paciente ou familiar que chega à consulta com todos os frascos organizados e uma planilha simples de uso transmite uma mensagem clara: quer participar ativamente do próprio cuidado. Isso facilita o trabalho do médico, que passa a ter um panorama completo para ajustar o tratamento. Estudos mostram que idosos que passam por revisões periódicas reduzem significativamente o número de quedas e internações evitáveis. É uma estratégia de baixo custo, acessível a qualquer pessoa e que pode transformar completamente a qualidade de vida. A faxina na caixa de remédios não começa apenas no consultório médico. Ela pode ser iniciada em casa, com um olhar atento para sinais de alerta simples, mas que fazem toda a diferença. O primeiro ponto é verificar se há medicamentos repetidos. Muitas vezes, o mesmo princípio ativo aparece com nomes comerciais diferentes, levando à duplicidade perigosa.
É comum encontrar, por exemplo, 2 comprimidos para dor ou pressão que na prática são o mesmo remédio. O segundo passo é observar se existem caixas sem bula ou sem etiqueta legível. Tomar um comprimido sem saber exatamente do que se trata é abrir espaço para erros que podem custar caro. Outro item essencial é checar a validade. Remédios vencidos não apenas perdem eficácia, como também podem se transformar em substâncias tóxicas ao organismo. Além disso, é importante avaliar a organização física. Frascos soltos, comprimidos guardados fora da embalagem original e misturas em potes improvisados aumentam o risco de confusão. Usar caixas organizadoras semanais, com divisórias para manhã, tarde e noite, pode ajudar muito na rotina. O checklist deve incluir também a atenção a efeitos adversos recentes: tontura, sonolência excessiva, perda de apetite, queda de memória ou fraqueza muscular. Se esses sintomas surgiram depois do início de um novo medicamento, é um sinal de que ele precisa ser revisado com urgência. Vale lembrar ainda que automedicação e uso de remédios emprestados de familiares ou vizinhos são práticas extremamente perigosas. O que funciona para uma pessoa pode ser prejudicial para outra, especialmente em quem já convive com múltiplas doenças crônicas. O checklist, portanto, não é apenas sobre organizar caixas, mas sobre criar consciência. Ele transforma a revisão em um hábito contínuo. Sempre que um novo remédio entra na rotina, deve-se avaliar como ele se encaixa no conjunto já existente. Esse cuidado em casa prepara o terreno para uma consulta mais eficiente, garantindo que o médico tenha todas as informações necessárias para ajustar e simplificar o tratamento. Muitos idosos têm receio de questionar seus médicos sobre os medicamentos que tomam, por acreditarem que podem parecer desobedientes ou ingratos. Mas a verdade é que a consulta médica deve ser um diálogo. O paciente informado ajuda o médico a tomar decisões melhores. Por isso, é fundamental aprender a conduzir a conversa com clareza e segurança. Uma das perguntas mais poderosas que se pode fazer é: doutor, este remédio ainda é necessário para mim? Essa simples frase abre espaço para avaliar se o medicamento continua trazendo mais benefícios do que riscos. Outra questão importante é: existe uma alternativa mais segura para a minha idade? Essa pergunta remete diretamente à lista Beers, que já indica quais medicamentos têm riscos maiores em pessoas com mais de 60 anos. Outra forma prática de conversar é apresentar ao médico uma lista organizada com todos os remédios usados, incluindo vitaminas e suplementos. Isso evita esquecimentos e mostra comprometimento com a própria saúde. Durante a consulta, vale também perguntar: qual é a dose mínima eficaz que posso tomar? Muitas vezes, os efeitos colaterais estão ligados a doses mais altas do que o necessário. Ajustar a quantidade pode manter a eficácia do tratamento e reduzir os riscos. Perguntar sobre tempo de uso também é essencial. Esse remédio é para uso contínuo ou temporário. Assim, evita-se que medicamentos que deveriam ser usados apenas por semanas acabem se prolongando por anos. É importante lembrar que médicos estão acostumados a lidar com pacientes que não trazem informações completas, e isso dificulta o diagnóstico. Por isso, quando o idoso ou o familiar chega preparado, com perguntas e anotações, a consulta se torna mais produtiva. Não se trata de confrontar ou duvidar do profissional, mas de participar ativamente da decisão sobre o tratamento. Essa postura fortalece a confiança mútua e aumenta a chance de ajustes que tragam mais qualidade de vida e menos risco de complicações. Uma boa conversa pode ser a diferença entre manter um comprimido que está causando tontura ou substituí-lo por uma alternativa que preserve a autonomia e reduza a chance de quedas. Para transformar informação em ação prática, um dos recursos mais valiosos é a planilha Conversa com seu médico, o que revisar. Ela funciona como um mapa simples, mas extremamente eficaz, para organizar todos os medicamentos de uso diário. A ideia é preencher colunas com dados básicos: nome do remédio, dose, horário de uso, motivo pelo qual foi prescrito e quem foi o médico responsável.
Essa estrutura, aparentemente óbvia, muitas vezes falta na rotina do idoso, que acaba confiando apenas na memória ou em anotações soltas. Ter tudo em um só lugar facilita não apenas a própria organização, mas principalmente a revisão durante a consulta médica. A planilha inclui também um espaço para observações sobre efeitos adversos percebidos, como tontura, sonolência, falta de apetite ou episódios de confusão mental. Essa anotação é crucial porque permite ao médico identificar relações entre sintomas e medicamentos específicos. Além disso, há um campo reservado para tempo de uso. Muitos idosos não se lembram quando começaram a tomar determinados remédios, e esse detalhe pode ser decisivo para saber se ainda existe indicação para mantê-los. Outro recurso útil é a coluna de perguntas a fazer ao médico, incentivando o paciente a chegar preparado para discutir cada item. Essa planilha pode ser impressa e atualizada sempre que houver alterações, servindo como documento de acompanhamento da saúde. Para familiares que ajudam no cuidado, ela se torna uma ferramenta de segurança, reduzindo o risco de erros na hora de administrar os remédios. Além disso, em situações de emergência, como uma ida inesperada ao pronto-socorro, entregar a planilha à equipe médica garante que todos tenham uma visão clara do histórico medicamentoso do idoso. É um instrumento simples, de baixo custo, mas com potencial de salvar vidas. Essa é a essência da faxina na caixa de remédios. Não apenas retirar excessos, mas também criar ferramentas que tornam o cuidado mais seguro, transparente e participativo. Ao final dessa jornada de reflexão, a mensagem mais importante é clara. A caixa de remédios não deve ser vista como um fardo inevitável, mas como um espaço de cuidado que pode e deve ser organizado com consciência. Cada frasco revisado, cada comprimido retirado ou ajustado, representa uma vitória silenciosa contra quedas, internações e perdas de independência. Não se trata de abandonar tratamentos essenciais, mas de garantir que cada medicamento realmente esteja cumprindo seu papel, sem colocar em risco a saúde e a qualidade de vida. A faxina na caixa de remédios é, no fundo, um ato de preservação da autonomia. Cuidar da própria saúde não é apenas seguir prescrições, mas também participar ativamente do processo, entendendo o que se consome e por quê. Ter coragem de perguntar, anotar sintomas, organizar informações e compartilhar dúvidas com os profissionais de saúde fortalece a relação de confiança e coloca o idoso no centro do cuidado. A ciência já mostrou que pequenas mudanças nesse sentido reduzem drasticamente complicações e ampliam a expectativa de vida saudável. Ao aplicar o checklist em casa, usar a planilha de revisão e conversar de forma aberta com o médico, cada pessoa dá passos concretos para viver com mais segurança e tranquilidade. A mensagem final é de esperança. Mesmo que a polifarmácia já faça parte da sua rotina, nunca é tarde para ajustar. Cada revisão pode revelar oportunidades de simplificação e melhoria, transformando a caixa de remédios em uma aliada e não em uma ameaça. O conhecimento sobre a lista Beers e sobre as interações perigosas não deve assustar, mas sim empoderar. A verdadeira faxina começa com informação, organização e atitude, porque, no fim, o remédio mais poderoso é aquele que permite viver mais, com lucidez, equilíbrio e dignidade.